Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E no nosso encontro de hoje, dessa semana, nós vamos falar sobre carreira no exterior e os seus desafios. Quem nunca, não é mesmo? Uma das áreas da nossa vida que mais ocupa espaço, com certeza, é a carreira, o lado profissional. E aí, mulher? Quando você muda de país e, com certeza, mexe em todos os pratinhos, família, amigos e a sua carreira, o seu profissional. E aqui eu acredito que não tem nenhuma herdeira, né? Então quer dizer que mesmo mudando de país, você teve que continuar trabalhando. Ou pelo menos teve que pensar que, tá bom, vou tirar uma pausa, mas daqui a pouco eu vou ter que trabalhar, não é mesmo? E aí você pensou, como que eu vou lidar com os desafios da minha carreira morando no exterior? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Lembrando que terá a live com a minha carinha, não é mesmo, no Instagram. E depois esse áudio sobe para as plataformas do Spotify. Então, se você está escutando no Spotify agora, seja bem-vinda. Deixa aqui um comentário para eu saber que você segue o nosso podcast Expatriada na Terapia. E para quem está aqui ao vivo, seja muito bem-vinda. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E o episódio de hoje é muito especial, porque eu tô muito expatriada, mulher. Você não tá entendendo. Tô muito expatriada. Por quê? Eu decidi que eu ia trabalhar da Croácia essa semana. Então, ai, que privilégio de mulher expatriada, não é mesmo? Então, eu tô curtindo aqui um pouco, já tá mais quentinho que Dublin, né? Mas eu não tô de Dublin. Quem não sabe, eu moro em Dublin, né? Então, eu vim pra cá e aí eu tô atendendo e depois no fim do dia ou no começo do dia, tô curtindo aqui. Choveu os 2 primeiros dias, então não fico com inveja de mim, tá certo? Mas isso até tinha comentado nos stories, mulher, é preciso viver a dor e a delícia da sua vida no exterior, entende? Então, nem tudo é só, tiro, porrada e bomba. Com certeza, independente do momento seu de vida, você tem uma parte boa para viver. E aí eu te pergunto, você está se permitindo viver essa parte boa? Está se permitindo olhar ali o que tem de bom? Olha, de verdade, tudo bem que agora é um baita privilégio que eu tô morando, que eu consigo, viajar e trabalhar fora da Irlanda, fora de casa, mas antes, quando eu tava ralando de outras formas, também tinha coisas boas. Gente, em todo momento da sua vida, vai ter um negócio ali que é um privilégio que você pode sim utilizar. A gente está falando aqui quem tem acesso à internet, quem tem comida, tem casa. Não estou falando que ninguém ali que está na base ali, na linha da pobreza. Então, eu sei que você aí do outro lado consegue sim fazer um exercício de olhar para o que tem de bom na sua vida e o que dá para você desfrutar. Porque nem só de perrengue chique vive a mulher expatriada, não é mesmo? Muito bom! E aí, sejam muito bem-vindas. Não esqueçam de compartilhar esse episódio aqui, essa live, esse episódio do podcast com a sua amiga expatriada, tá certa? E seguir nas plataformas lá no Spotify, ok? Hoje eu quero falar sobre duas vertentes aí da carreira profissional da mulher que mora fora do Brasil, né? E são duas coisas. Quando você vai e se muda, você fica, tá, e agora? Como é que eu reinicio essa carreira num outro país, numa outra cultura, com uma outra língua? E a outra vertente, o outro lado aí da história é a transição de carreira, porque muitas vezes quando a gente muda de país, muitas mulheres têm a necessidade, e homens também, os homens expatriados aí, também sentem a necessidade de mudarem de carreira. Fala, não, mas não fazia mais sentido. Agora, nesse momento, que eu tô mudando de país, também gostaria. E aí parece uma realidade muito distante. Então, eu quero falar sobre essas duas questões, certo? Coloca aqui nos comentários de onde você fala que eu quero saber, mulher. E vamos lá. Primeira coisa, vem aquela sensação de que, nossa, eu mudo de país, eu perco meu emprego,
Será que eu tô fazendo a escolha certa? Vem aquela sensação de que, a primeiro momento, né? Nossa, tanta coisa tá mudando na minha vida. Será que eu vou conseguir um dia trabalhar na minha área novamente? E aí fica realmente aquele receio e uma sensação de que parece que é impossível trabalhar na área ou trabalhar na profissão que você gosta, que você ama, só que em outro país, em outra cultura. E aí tem várias questões, né? O idioma, que você fala, nossa, mas se aqui, falando português, já tinha todos os desafios para trabalhar na minha área, imagina lá que eu vou ter que falar outra língua, outro idioma. E aí você fica com essa insegurança, com esse medo, sem falar daquela sensação de que eu já escutei isso no consultório várias vezes, né? Joyce, pelo amor de Deus, eu tô reconstruindo a minha vida do zero. Eu vou ter que começar minha carreira do zero também, né? E aí eu te pergunto, será que é do zero? Não é mesmo? Não é só porque você não tem a língua, né? Realmente a sua vida tá de cabeça para baixo, porque várias coisas você tá reorganizando, mas isso não quer dizer que você está começando do zero. Afinal, a tua experiência tá aí, mulher, tá aí, né? Outra coisa que eu escuto muito, né, é o medo do julgamento. A família já começa, né? Tem muita gente que escuta assim quando sai do Brasil, escuta, nossa, vai sair do Brasil para lavar privada? Vai largar o seu emprego para lavar privada na Europa? Quem aí já escutou isso, né? Nossa, escutei muitas clientes falando que tiveram que escutar isso. E isso bombardeia realmente a nossa autoestima, né? E fica aquela sensação de que é impossível conseguir trabalhar num escritório ou conseguir trabalhar na área que você gosta. Ah, minha área é muito específica. Eu preciso de arrumar minha certificação para esse país. Isso acontece muito, por exemplo, com quem trabalha na área da saúde, né? Então é enfermeiro no Brasil e aí tem que fazer como é que fala? Conseguir a classificação que fala? Conseguir enfim, né? Conseguir aí poder ter a liberação para trabalhar na área em outro país, né? E aí começam todos esses medos. Eu me lembro muito da minha história, de quando eu mudei. Eu estava no Brasil, isso há 12 anos atrás, né? E eu já tinha experiência porque não sou de berço, não sou herdeira, né? Como a gente falou aqui, eu também não sou herdeira. Então, para fazer faculdade, eu fazia faculdade e trabalhava. E com isso, eu tinha toda a minha faculdade de psicologia, os 5 anos, eu trabalhei. E já no primeiro ano, no segundo ano, se eu não me engano, eu já consegui estágio, né? Segundo ou terceiro ano. E com isso eu tinha muita experiência com recrutamento e seleção, com empresas, com psicologia dentro de escola, né? E a experiência aí também de atendimento clínico. Mas a minha experiência mais forte é na empresa. Quando eu mudei para a Irlanda, eu sabia que a área de TI era muito forte e era uma área que eu tinha experiência, mas aí, quando eu mudei de país, uma das questões que me fez até considerar sair do Brasil foi que eu não estava mais satisfeita com o jeito que era o trabalhar no Brasil, né? A forma com que quantas horas você trabalha no Brasil, né? Bem que aqui a gente trabalha muito também, mas no Brasil eu trabalhava 12 horas o mínimo. O escritório, a empresa que eu trabalhava, eles já contavam que você ia trabalhar das 8 às 8. E quem saía no horário, né? Ou seja, um pouquinho antes ali desse horário saía 6 horas, meu Deus, preguiçoso. Saía do trabalho 8 horas, que era o que eles esperavam, né? 12 horas de trabalho, também era considerado, né? Ai, preguiçoso, esse daí só faz mais ou menos. E eu não gostava dessa cultura, né? E a gente sabe que no Brasil, realmente, a gente dá o sangue pelo trabalho, porque tem muito medo, realmente, de perder o emprego e não arrumar mais nenhum, né? E sem falar que perder o emprego no Brasil abala muitas áreas, muitas coisas. Não é como aqui, né, na Europa, nos Estados Unidos, que você perde um emprego, mas você pode arrumar um outro que vai conseguir pelo menos pagar ali as suas contas, né? Não é comer e coçar, é só começar.
né? É mais desafiador. E sem falar que um emprego, mesmo que seja aí de faxina, né? Como que a família acaba criticando, falando, vai lavar privada na Europa, né? Mas paga-se muito bem e você consegue, pelo menos, pagar ali suas contas com certeza. Eu paguei muito tempo minhas contas, né? Paguei 1 ano e meio das minhas contas, era realmente, eu trabalhava com limpeza. Então, assim, dizendo isso para mostrar, né, como que quando eu mudei, saí do Brasil, uma das questões era muito o estilo de vida dentro do profissional que não fazia mais sentido para mim. Mas qual que era um medo que eu tinha? E aí você me diz se você sente esse medo ou já sentiu, né? O meu medo era, eu pensava muito assim, nossa, mas o meu currículo é forte nessa área aqui. Eu tenho experiência no Brasil fazendo isso aqui. Então, como que eu posso imaginar se trabalhar na minha área ou trabalhar fora do Brasil, no exterior, ainda com uma coisa que eu não tenho experiência, né? Não, vai ser muito mais difícil. Já é desafiador eu poder escolher o trabalho que eu quero, eu conseguir um trabalho e ainda achar que eu vou conseguir escolher. E aí eu ficava com aquela sensação que era impossível, que era mais difícil, que já era difícil acontecer, por que que aconteceria comigo, né? Eu tenho algumas clientes do passado que tinham essa questão, né? Nossa, Joyce, é tão difícil arrumar um visto de trabalho. Por que que comigo? Por que que comigo vai dar certo? Mulher, vamos rever a questão da autoestima? Qual que é a diferença entre você e a outra pessoa que consegue visto de trabalho? Ah, tem um esforço, tem um conhecimento, sim, vamos falar sobre isso. Mas assim, visto de trabalho já é para uma pessoa que é imigrante, uma pessoa que não é daquela nacionalidade naquele país. Então, é justamente para pessoas como você, pessoas profissionais de fora. Você comprar essa crença de que é muito difícil porque para acontecer comigo é impossível? Olha lá. Não. Você corta as suas possibilidades e ainda sem nem tentar. Olha só. E aí, mas falando da minha história, né? Eu ficava muito com medo também de, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que, será que eu fiz a escolha certa? E aí eu digo, muitas vezes a gente já compra essa crença de que mudei de país, então morando fora é muito mais difícil, as pessoas vão olhar como se eu não tenho experiência, me olhar, né, como menor ali. Só que, mulher, se você tá pensando isso, é porque você pensa isso de você. E concorda que como que você vai conseguir convencer o outro de que você é boa, de que você pode, se você já tá com essa crença, com esse pensamento de que sim, por ser imigrante, você tem menos chance, é mais difícil, é impossível, né? Tem muitos passos a caminhar, eu tenho que aprender a língua, eu tenho que pegar a certificação para trabalhar fora do país. Eu visto tudo, e aí, né, você desiste. Só que olha só, gente, o tempo vai passar, mulher. O tempo vai passar de qualquer forma. E aí eu pergunto, você prefere que o tempo passe você trabalhando com algo que você não gosta, mas fazendo algo sobre, ou que seja um curso, que seja fazer uma graduação que vai te ajudar a ir a trabalhar na sua área, para que pelo menos você esteja na direção daquilo que você quer. Entende? Porque o tempo vai passar. A questão é, o que você foi fazendo nesses anos, nesses 2, 3, 4, 5 anos? Olha lá, eu tenho 12 anos que eu moro fora do país. Se eu não tivesse feito um movimento desde o primeiro ano, eu ia estar igual. Então, assim, não pense que vai ser difícil, vai demorar muito. O tempo vai passar de qualquer forma. E aí você escolhe como que você quer que ele passe. E aí você diz, mas eu não consigo, é muito pouco que eu posso fazer. Tudo bem, pode ser que seja muito pouco agora. E aí vou te trazer um ponto de vista aqui. Por exemplo, quando eu cheguei na Irlanda, tinha visto de estudante. Eu não tinha inglês, né? E eu tinha a minha experiência do meu currículo era muito mais forte em empresas, em recrutamento e seleção. E aí, o que eu tive que fazer no primeiro ano? Trabalhar com faxina, aprender inglês.
ir para a escola. Depois, o que eu tive que fazer? Enquanto isso, eu fui organizando para tirar minha cidadania. E demorou aí 1 ano e meio. E depois, o que eu tive que fazer? Eu vou trabalhar num escritório no que eu tenho experiência. E aí passaram 3, quase 4 anos. Quase 4 anos. E aí, eu peguei e tive a sensação, eu tava lá no escritório trabalhando. E aí foi um desvio no percurso, né? Ou melhor, às vezes a gente pensa que eu chamo de desvio no percurso. Mas se você continua aqui na sua direção, um desviar o percurso, mas continuar na direção, mesmo que seja um caminho mais longo, você ainda tá na direção, não é mesmo? E aí, quando você pega e fala assim, ah, não, isso daqui você não chama de desvio de percurso, você chama de errar, de falhar. Ah, já era, errei, falhei, não deu certo, não passei na prova do inglês, eu não passei naquela entrevista. E aí você já interpreta isso como, ah, o universo não quer. O universo não quer, tá muito difícil, vai ser impossível, sabe? Ah, o que eu posso fazer agora não é o suficiente. Sendo que fazer o que você pode agora é o suficiente. Pensa, várias gotinhas do que você pode fazer, o que vai ser em 1 ano? Essas várias gotinhas, sabe? Teve uma prova que eu vi na internet, nesse BBB, né, 25 que tá tendo agora, teve uma prova que um cara lá, ele tinha que, com uma colher, era um container bem pequenininho, assim, era um dosador. Ele tinha que tirar água de um container, como se fosse uma caixa d'água, e encher 5 aquários com um dosador. Só quando ele terminasse que ele estava liberado. Quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, nunca que ele vai terminar isso. E ele tinha que fazer em menos de 5 horas, assim, né? Falei, nossa, nunca que ele vai terminar isso. E não é que o cara foi com o dosador lá, ó. O dosador não era maior que isso aqui. Não era maior que essa caixinha do microfone. Era bem pequenininha. Um dosador aqueles de whey, sabe? E não é que o homem conseguiu encher os aquários de água. Por quê? Ele foi pouco, mas foi constante. Mulher, o que você faz hoje, que seja sem inglês, sem visto, né? Sem rede de apoio, você fazendo o que você pode a cada dia, com certeza, em 1 ano, em 5 anos, em 12 anos, vai ter uma diferença. Vai fazer você chegar em algum lugar. A questão é, você tá direcionada, olhando para o horizonte, onde está o sol é seu objetivo. Você tá ali naquela direção? Se tiver, ótimo, algum cada vez mais perto do seu desejo, do seu sonho, você vai estar. Né? E eu digo até da minha história, olha lá, sou prova disso, tô aqui. Tô aqui, 12 anos depois. Sim, pode acontecer. E tem vários interpérios no meio do caminho, né? Para quem é novo aqui, ó, já fui casada, me divorciei, tive um relacionamento abusivo, né? Sofri aí com trabalhos horríveis também, tive muitos problemas familiares, problemas financeiros e teve esses obstáculos. Mas olha lá, 12 anos depois, 35 anos depois, tô aqui, na Croácia, trabalhando home office, né? Olha só, e atendendo vocês, mulheres expatriadas, certo? Ah, me diz aí se faz sentido, né? E aí, até pensando, né? Agora falando um pouco sobre a questão de transição de carreira. Porque falando da questão de trabalhar na área, sentir que era impossível, né? Ok, ficou claro aí pra você que aos pouquinhos, como uma escadinha, você vai indo, o importante é a direção, né? E não a velocidade, e sim a constância e tudo mais, o que você faz é o suficiente. Mas e aí, Joyce, quando eu não tenho clareza, quando eu não tenho certeza do que eu quero? Quando não faz mais sentido
o trabalho que eu fazia no Brasil, ou quando não faz mais sentido o trabalho que hoje eu tô fazendo morando fora. O que que eu faço? E realmente, mulher, eu digo, falta de clareza acaba se tornando quase que impossível você conseguir ter discernimento para traçar um objetivo, um projeto, né? Escolher. Porque vai ser praticamente na sorte, né? Tu pega lá pensa, né? Você pega aqui, ó, um bowl de sorteio, vai lá e fala, deixa eu ver aqui, eu não tenho discernimento, eu não tô vendo, eu não tenho clareza do que eu quero, deixa eu sortear aqui uma carreira. Daí fala, medicina! Eu gosto de usar roupa branca, fica bem em mim. Você acha que é zoeira? Já escutei cliente falando isso. Pois é. Mas olha lá, na sorte você descobrir qual que é a carreira, qual que é o trabalho, o que é que vai te fazer feliz, o que é que vai te preencher, que você vai gostar, né? Mesmo que tenha um esforço, porque trabalho tem esforço também. Mesmo aquela carreira que você ama, vai ter que ter um esforço, né? Agora, tirar no sorteio, nossa, qual a chance? 1000 em 1 de você acertar. Então, o que tem que vir primeiro, mulher, é puxar aqui, ó. Puxar a clareza, o discernimento, para você conseguir saber o que você quer. O que faz sentido ralar, ó, na brita, né? Não vou falar a palavra, mas você entendeu. O que faz sentido fazer um esforço? Só que, e eu tava até conversando com uma amiga, né? Antes de fazer a live. E ela fez uma transição de carreira. E algumas das questões que ela passou, eu quero até trazer aqui para ver se são alguns dos pensamentos que você tem, mulher. Ela diz que quando ela trabalhou muito tempo na área da saúde e depois da pandemia, o que aconteceu com muitos profissionais, né? Ela realmente cansou. Teve uma estafa gigante. E ela já tinha se questionado a área que ela tinha estudado e trabalhado, só que por ela ter estudado tanto, feito tanto esforço para chegar onde ela estava, né? Que mesmo muito cansada, ela falou: Nossa, eu queria muito trocar de área, mas me dava muito medo, né? Ela queria muito trocar de área depois da pandemia, sair dessa área da saúde, mas dava muito medo de fazer a escolha errada. Ou aquela sensação que ela ia jogar fora todo o esforço, o estudo que ela fez, o investimento financeiro, de tempo, né? Que ela fez faculdade. E aí ela ficava pensando, né? Vou começar tudo de novo. Mas será que é preguiça? Será que eu sou burra? Será que na verdade eu tô procrastinando? E aí ficava também aquela coisa, né? Eu quero mesmo trocar de área, trocar de profissão, né? Do que eu trabalho, começar a estudar de novo, né? Ou eu só tô sendo influenciada pelas outras pessoas? Já sentiu isso? Eu já atendi várias clientes que fizeram transição de carreira, né? E é um sentimento muito comum. E vem também crenças de que, sabe quando a mãe e o pai da gente, né, fala assim, nossa, tudo que você faz, você desiste. Ou você já investiu tanto dinheiro nessa carreira e agora você vai desistir? E aí eu te digo, mulher, olha só, muitas vezes você compra uma crença, um pensamento do seu pai, da sua mãe, do seu parceiro, da sua avó, da sociedade. E aí você pensa que é desistir, trocar de carreira, que é fracasso, que é desperdiçar tudo que você fez. Quem já sentiu isso? Ou até mesmo quando você começa a se questionar se você quer fazer uma transição de carreira, pensar de que, nossa, mas eu vou ter que começar do zero, eu vou ter que reaprender. Será que eu estou escolhendo certo? Nossa, eu escolhi errado. E aí eu te digo, né? Que foi até uma coisa que eu conversei com essa amiga. Será que mudar de ideia quer dizer que você escolheu errado lá atrás?
Será que mudar de ideia, mudar o plano, trocar de carreira, né? Eu digo até trocar de marido. Quer dizer que você escolheu errado? Né? Pô, se no passado fazia sentido ser dentista, né? Ser bancária, aquele estilo de vida fazia sentido pra ti? E você trabalhou 5 anos, 10 anos, sei lá. Como é que você pode dizer que deu errado? Não necessariamente. E outra, você ficar preso num lugar que não te faz mais sentido com seu estilo de vida, com o que você quer pro seu futuro, né? Com, pô, o teu trabalho, você passa às vezes 80% do seu dia no seu trabalho. E aí, por conta de ter investido 5 anos, 10 anos naquela carreira, aí você fala, ah, não quero jogar fora. Aí você pega e vai trabalhar mais 20? Ué, não fez sentido. Isso que eu sou de humanas, hein? Eu sou psicóloga e não tá fazendo sentido. Porque você investiu 5 anos, aí você fala, ah, não vou desperdiçar, né? Ai, se eu trocar de área, se eu começar a estudar uma coisa nova, não, eu vou assumir o meu fracasso. Aí você vai lá e fica mais 20 fazendo aquilo. Mulher, para, né? Para. Isso me faz até lembrar, o meu pai, ele trabalhava, né, numa empresa na área, ele é contador, né, trabalhava na área administrativa, e eu sempre vi o meu pai, desde que eu era pequena, indo muito no banco, né, fazer então folha de pagamento, fazer, né, coisinhas de banco, né, e eu achava aquilo era o mais próximo de vida adulta, que eu tinha muito contato, né, de ver meu pai fazendo aquilo, e ele trazia trabalho para casa, meu pai trabalhava até tarde, e é sempre, o trabalho, trabalho, trabalho. Então, a minha ideia muito forte era que o trabalho era o suor do rosto, que o trabalho era trabalhar longas horas, que era o banco, era esse meio corporativo, né? Esse lugar onde vestir salto e terninho. E aí o que aconteceu? Quando eu me interessei por psicologia, eu interessei por psicologia porque eu gostava da mente humana mesmo, de conversar com as pessoas, de ouvir histórias, de entender, né, como que funcionava realmente a psique. Porém, eu queria assim, ó, mas espera, o que eu entendo de trabalho é com o suor do rosto, é meio corporativo, o banco, igual meu pai, né? Igual meu pai frequentava lá o banco e ficava, né, nessa questão administrativa. Então, fazia todo sentido para mim ir para essa área, trabalhar dentro de uma empresa. E eu trabalhei numa empresa gigante no Brasil, né? E me fazia muito sentido. Só que aí depois eu comecei a viver ali, fazia sentido enquanto eu fazia faculdade, me pagava bem para eu poder pagar minha faculdade. Mas depois as coisas começaram a mudar. Eu comecei a perceber o que, que eram as crenças do meu pai, de trabalhar com o suor do rosto, de não ter final de semana, de sair de casa de uma, né, super cedo e voltar super tarde, não ter qualidade de vida, tempo de descanso. E aí eu comecei a me questionar, e eu peço para você se questionar também. Se questiona, faz sentido ainda isso aqui? Isso aqui é uma crença minha ou é do meu pai e da minha mãe? Isso aqui é algo que ainda me serve para a vida que eu quero viver, para a vida que eu tenho desejo, que me faz sentido fazer um esforço? Isso aqui ainda faz sentido? Ou eu posso devolver essa crença, deixar com meu pai, com a minha mãe, ou seja, quem for, com essa tia, né? Que isso deu certo para ela, sem julgamento, mas isso deu certo para eles. Mas eu gostaria de fazer diferente, sabe? E eu acredito que eu tenho certeza que você passou por esse rever os seus conceitos do que você queria, pelo menos uma vez na vida, né? Que foi quando você decidiu mudar de país. E isso aconteceu comigo também. Eu falei, pera, eu sou nova. Todo mundo aqui sabe inglês. Como é que eu não posso aprender? Eu vou experimentar, né? Não é perder tempo eu largar a carreira e aprender inglês. Olha lá, a Joyce abrindo os horizontes. A Joyce, né, de 22 anos. E aí, mulher, nesse momento foi que eu comecei a rever o estilo de vida que eu queria ter,
o tempo, a qualidade, né? O tipo de trabalho, sabe? Então, se questiona. E aí, quando você sai do Brasil, eu tenho certeza que você revê essas questões. Querendo ou não, quando você sai do Brasil, vai para a Europa, né? Ou qualquer outro país, tem uma cultura diferente de trabalho. Pode ser que no país que você tá é pior, né? Quer trabalhar mais. Mas na Europa a gente vê essa diferença, né? Tem até essa piada que todo mundo fala que é assim, né? O europeu tá trabalhando, dá 5 horas, a caneta cai, né? Então, assim, eles têm mais uma limitação em relação ao trabalho. Eu vejo muito isso, inclusive, em quem trabalha em empresa europeia e quem trabalha para a empresa dos Estados Unidos, né? E hoje em dia, depois da pandemia principalmente, é muito fácil você trabalhar aí remoto e parte do seu time está nos Estados Unidos e a outra parte está na Europa. E aí vê claramente a diferença de como que é o espírito do norte-americano trabalhando, que o trabalho é vida, faz longas horas, e o europeu, né? No verão trabalha até menos. No verão, meu filho, tem empresa que você fala assim, não pode nem contar em fazer esse projeto no verão, que não vai sair do papel. Sabe? O ritmo é diferente. E aí você se coloca pra pensar, pera lá, a escolha que eu fiz, será que não faz sentido eu trabalhar com outra coisa? Será que eu não posso trabalhar não só para ganhar dinheiro, que eu fazer um esforço pra uma coisa que eu quero? E é esse o pensamento que vem muitas vezes, e eu sei que você já passou por isso, de tá, e aí? E mudar minha carreira? Será que é mesmo perda de tempo? Será que não faz sentido eu mudar de carreira? E aí o que a gente estava falando, né? De que não necessariamente mudar de carreira, mudar de profissão é que você escolheu errado. Fez sentido naquela época, naquele momento. E agora você quer ajustar. O que eu falei? Não é errar o caminho, mas é fazer ali, ó, contornar, reajustar a rota igual no GPS, sabe? Então é isso. Para que você ficar presa nos modelos que os seus pais acreditavam, ou seus tios, as figuras de poder da tua vida? Se questione se esses modelos, que aqui eu chamo muito de crença, né? O que você acredita como certo e errado, bem e mal, o que é bom para você, o que você quer, né? O que você acredita. Questiona esses modelos, questiona essas crenças, se ainda fazem sentido para você. Ou se você pode deixar com as pessoas que te falaram, ou com quem você ouviu, né? Certo? É só largando essas crenças que é possível você ter um pouco mais de clareza e discernimento sobre o que você quer e para que caminho você quer seguir. Senão você vai ficar assim na dúvida se é o trabalho certo, se fez a escolha certa, se você, né, vai saber se valeu a pena e não ficar no medo de se arrepender, achar que é perda de tempo, achar que na verdade você tá fazendo isso por conta do sonho da outra pessoa. Não, você vai trazer clareza e saber que é para você. Vê a diferença, né? E aí voltando um pouco para a história da minha amiga que eu falei, que ela queria sair da área da saúde e ir para a área de TI. E aí ela ficou pensando, né? Nossa, minha família vai me jogar, que eu vou jogar fora todo o tempo que eu estudei, né? Ou será que eu tô sendo influenciada em pensar que eu tô querendo TI porque aonde eu trabalho, né, aonde ela mora, né, é muito, ganha-se muito bem com TI na parte de tecnologia? Olha só, você precisa ter muito a certeza de quem você é, do que você quer, para conseguir escolher. Senão você vai ficar na dúvida se é a sua voz interior que está dizendo para fazer essa mudança, para fazer essa escolha, ou se são os outros. Porque realmente, eu tive um amigo que foi para a área de TI e na verdade ele odiou. Ele foi porque ele falou, ai, tava todo mundo indo, achei que ia ganhar dinheiro, achei que ia ser bom. Eu falei, como é que eu não vou aprender isso? E ele realmente é muito inteligente. Mas ele falou, não, 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 isso não é para mim. Eu fiz por influência dos outros. E já essa outra amiga, não. Ela se conectou com ela mesma, muita terapia, né? E aí, não.
É o que eu quero mesmo. Não é preguiça, não é sobre os outros, não é medo do julgamento da família. E escolher o caminho dela, né? Quantas vezes, então, quais são os erros que acabam acontecendo quando você, na sua carreira no exterior, você se define como uma carreira só para sua vida toda? E não necessariamente precisa. Você compra essa crença que é impossível no exterior, que é muito mais difícil, que é impossível, que vai demorar, e aí você não investe no agora. Você não devolve as crenças, né, do impossível. Você não cancela, né? Fica com a crença do impossível, da escassez. Ai, com outro acontece, comigo não. Comigo, impossível acontecer, né? Outro erro, você acha que só tem uma forma, um caminho para sua profissão. E aí, eu me lembro até quando eu comecei a apenas clinicar, né? Fazer atendimento terapêutico 1 a 1. E antes de abrir meu consultório em Dublin, eu me percebi, né? Eu acho que isso estava tão inconsciente, e quando eu percebi, eu falei, nossa. Porque eu imaginava, psicóloga tem que usar terninho, psicóloga tem que falar difícil, psicóloga tem que falar dos sintomas, falar os termos lá da faculdade. Nossa, eu nunca fui essa nerd, essa pessoa de terninho, né? Como é que eu vou atender? E eu achava que o jeito da minha profissão era só um jeito. E enquanto eu pensava que era só daquele jeito que era para os outros, ficou muito difícil, me travava. Olha só. E aí eu digo para você repensar. Você está se permitindo ser quem você é, fazer sua profissão com o seu tempero, com o seu jeitinho? Ou você está colocando ali limitações que tem que ser do jeito que você imagina que todo mundo faz? Olha lá. Eu sou a psicóloga terapeuta que divulgo no Instagram. Meus clientes estão pelo mundo e me encontram. Eu sou a terapeuta que viaja e trabalha. Cada hora de um lugar do mundo, é isso aí. Eu sou a terapeuta que eu vou explicar os transtornos mentais, vou explicar os sintomas, vou explicar como que você resolve, não com termos difíceis, e sim com algo que você entende. Enquanto eu pensei que a minha profissão tinha que ser do jeito que era o normal, entre aspas, o que eu achava que todo mundo fazia, né? Que eu tinha que ser do jeito do outro e não com a minha personalidade, eu travei. Vê? Então é a crença de que eu tenho que ser como todo mundo, escassez, de difícil, de impossível. É por isso, mulher, que na terapia, olhando para os seus traumas, olhando para os seus bloqueios, vendo o que, que é que você acredita que faz certo para você, aí sim tu consegue ter clareza. Aí sim você consegue fazer e descobrir exatamente o que você quer fazer. E encarar. Seja a dor e a delícia. A gente não começou falando disso? A dor e a delícia. Você fala, vai ter perrengue? Vai. Mas eu vou fazer o que eu quero. Olha lá. Tem perrengue também. Oxe, meu trabalho também tem perrengue. Mas vale a pena o perrengue. Vale a pena porque eu faço uma coisa ali, ó, que faz sentido pra mim. E aí? Você rala ali, ó, faz uma coisa que faz sentido pra você? Mas você vive a dor e a delícia ali, ó, e você fala, mas tá valendo a pena, vivendo a dor e a delícia tá valendo a pena. É isso, sabe? É isso. Então, e aí o outro erro, né, é considerar tudo fracasso. Achar que mudar de ideia é fracassar, que é errado mudar de ideia, né? E aí você fica presa nessa agora. Me diz, mulher, como que você sente? Tá confusa? Ótimo. Eu vim aqui para confundir, eu vim aqui para expandir. Esse é um ponto bem importante, né? O que que você faz? Não adianta ficar nas respostas do outro. Eu brinco até, né, com as minhas clientes. Se tivesse um gabarito de vida, eu podia simplesmente vender esse gabarito, né, do que você tem que fazer, e aí eu ia estar milionária, bilionária. Mas não tem, sabe por quê? Porque o certo para cada um é diferente.
A delícia para cada um é diferente. O que vale a pena para cada um é diferente. Então, mulher, é isso. Você tem que descobrir o seu certo. O que faz sentido para você. Não tem jeito. E é por isso que eu vim aqui, ó, instigar, fazer você pensar. Fazer você pensar para encontrar o teu caminho, ter discernimento do que faz sentido para você, né? E aí, coisas importantes, né? A gente falou sobre destrinchar o caminho, né? Olhar para a direção que você quer ir. Você não é igual a todo mundo, né? O que é para você? Você tem que tentar fazer. É sobre fazer o que faz sentido para ti, certo? E aí, eu quero dizer a pergunta, né? Já confundi vocês. Confundi para o quê? Para encontrar o seu caminho. Traga mais discernimento para você. Então, eu quero que você se pergunte: se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria? Se você imaginasse que a sua profissão, né? Então, imagina o universo. E tem a prateleira do universo. E ali tem todas as profissões possíveis e imagináveis. Todas as formas de servir ao mundo, de ganhar uma troca de eu sirvo, eu entrego isso, eu recebo dinheiro em troca, né? Tá ali, ó, naquela prateleira do universo. Tá tudo disponível, não é esse negócio, nossa, o universo me trouxe, né? Ai, você tá aqui, né? Ai, meu Deus, caiu no meu colo, né? Ah, vou fazer isso aqui, né? O universo me deu. Não. Tá na prateleira do universo. Você é só esticar a mão e pegar. O que você pegaria? Qualquer coisa. Fica essa pergunta. Certo? Se pergunta, se instiga. E se vier uma questão, ai, nossa, eu faria isso daqui. Mas aí você fala, não, mas isso é difícil, isso é impossível. Ó! Oh! Você já descobriu a sua crença, os seus bloqueios. Alguns, né? É isso. É assim que você vai se conhecendo mais e se expandindo. Certo? Me conta, eu quero saber se você, o que veio quando você fez essa pergunta. Quando você estica a mão na prateleira do universo, o que você pegou? Eu quero saber. Para você que tá aqui, né? Coloca nos comentários o que você pegaria na prateleira do universo. Ah, tô adorando, já estão colocando aqui, ó. Terapeuta de casais. Coloca aqui que eu quero saber. Se você tá no Spotify, é só arrastar para baixo, tem um campo de comentários, coloca lá também. E para quem ficou até o final, tem o nosso emoji. E eu pensei no emoji escada. Por quê? Porque não é um salto que vai fazer você chegar onde você quer na sua carreira, seja lá o que for. É degrau, né? Degrau por degrau, é direção. Então coloca uma escadinha aqui e coloca para mim. O que você pegaria na prateleira do universo? Que eu quero saber. E não se esquece de seguir o podcast Expatriada na Terapia, certo? Beijos e até semana que vem.